Vamos para o último desses básicos que a gente vai falar por agora, que é para você pensar, refletir neles, estudar eles, para depois a gente ir para outros um pouco mais complexos lá na frente. Mas o que importa, a gente já tá colocando aqui para você já começar a estudar. Vocês estão vendo que não são coisas tipo assim, meu Deus do céu, que coisa difícil e tal. Eu só tenho uma dica para vocês, tá? Como muita coisa que vai cair é de interpretação de texto, a minha dica é que vocês comecem a ler textos em inglês. E que mesmo que vocês não entendam, você se debruce um pouco naquele texto, ali 15, 20 minutos, e que você vá tentando tirar conclusões, talvez até anotando. Eu acho que é muito legal isso. Eu sempre dou uma dica de quando for estudar um texto, você ir dividindo por parágrafos o seu entendimento. Então você pegou um texto gigante, que provavelmente é o que vai aparecer na sua prova, porque a tendência é aparecer textos grandes. Você ir decifrando parágrafos, ao invés de você querer ler o texto inteiro e decifrar tudo de uma vez. E esse estudo na sua casa, ele tem que ser seguido por uma ferramenta ali do lado que te ajuda em palavras específicas. Então, por exemplo, você conseguiu ter a noção do texto? Professora, eu já estou conseguindo ter a noção do que está falando. Perfeito, então a partir de agora eu vou crescer meu vocabulário. Como que eu vou crescer meu vocabulário? Eu vou pegar palavras lá que eu nunca vi na minha vida. O que significa essa palavra? E eu vou lá procurar essa palavra e eu vou anotar. E eu vou começar a fazer a minha lista de vocabulário. Isso, gente, é para qualquer prova de inglês que você for fazer. Você precisa ter um caderno que vai ser a sua lista de vocabulário para todas as palavras que você descobrir, que você vê, que você traduzir, elas precisam estar anotadas ali. Essa é a única maneira de você aumentar o seu vocabulário. Não tem outra solução, não tem regra matemática, não tem uma lista que eu vou te dar para você decorar, não tem. A melhor maneira de você aumentar o seu vocabulário e, por consequência, aumentar a sua capacidade de interpretação de texto é fazendo isso. Quanto mais vocabulário você tem, mais chances tem de você entender uma sentença, um parágrafo. Porque quando a gente vai pensar em entender parágrafo, a gente precisa do tempo verbal, gente. Isso aqui é muito importante, tá? Para você entender um parágrafo, para você saber qual que é, tá? Aquela frase tá no passado, isso aqui tá falando do passado, isso aqui tá falando do presente. Você precisa disso aqui e você precisa de vocabulário. Então, assim, é treino, tá? É treino. E procurem textos, né? Essa é a minha dica. Procurem textos da banca de vocês, né? É a CES Gran Rio. Então, procurem. Vocês vão ver que a maioria dos textos deles de inglês são textos grandes. São textos um pouco mais compridos. Isso é uma tendência, tá? Tem acontecido em várias provas. E várias perguntas em cima do mesmo texto. A gente tem duas coisas, eu sempre brinco. Tem vantagem e desvantagem disso. A vantagem é que você vai se debruçar sobre um texto, porque você só vai precisar dele. A desvantagem é que se você não entender, você vai ter um pouco mais de dificuldade de resolver a prova. Mas, de novo, treino. Gente, assim, ó, pega por dia um texto grande de inglês e fica ali naquele texto, 20 minutos. Isso eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito, muito, muito na hora da sua prova. Bom, pessoal, o nosso tópico agora, então, vai ser artigos. Em português, ou em inglês, a gente tem um artigo definido e 2 artigos indefinidos. Agora nós vamos falar de artigos. No inglês, nós temos 2 artigos indefinidos. Um deles é o a. O a, ele vai vir antes de substantivos que têm o som de consoante. A primeira letra tem som de consoante, ou é uma consoante, mas vamos lá. Ele também pode ser utilizado antes de Y ou um H sonoro, que não seja mudo, ou palavras que se iniciam com EU, EW e U. Então, vamos lá. Se eu falo, bem, primeiro, né, os artigos indefinidos, eles vão ser traduzidos como, né, vai ser o a e o an, certo? Os dois são traduzidos como o, as, os, as, certo? O que vai mudar de um para o outro? Isso que a gente acabou de falar. O a vai ser antes de palavras com som de consoante, Y ou H sonoro, ou palavras que iniciam com EU, EW. E o N,
ele vai ser utilizado antes de palavras que começam com vogal, certo? Então, o A vai vir antes desses aqui e o N vai vir antes de palavras que terminam ou que começam com vogal. Perfeito. Então, vamos a alguns exemplos do A. Então, a gente fala a year, a university, a euphemism, a you, a universal language, olha o you, a dog, normal, consoante, e a hat. Olha o hat de chapéu, o H com som. Então, nesses casos, a gente vai utilizar o a como um artigo indefinido. Gente, um artigo indefinido é o quê? Ele não está se referindo a nada específico, né? Então, o que a gente colocou ali de tradução. O, as, os, as. É isso. O que vai mudar de um para o outro é o substantivo que vem depois. O que ele começa? Com vogal, com consoante, com som de consoante, com som de vogal? É isso que vai ser a diferença. Então, lá no N, quando ele vem antes de vogal, a gente vai colocar como exemplo aqui, por exemplo, an egg, an arm, um braço, an arm, ok? Apenas e unicamente essa a diferença do a e do an como artigos indefinidos. Certo. Agora existem duas regras. A gente não pode utilizar os artigos indefinidos, ou seja, o a e o an. Eles não podem vir antes de substantivos no plural ou substantivos incontáveis. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente do que são esses substantivos incontáveis, mas só pra você ter uma noção, são coisas que de fato a gente não pode contar. Então, por exemplo, água, arroz, né, farinha, essas coisas que a gente não pode contar, as unidades mesmo, tá? Então, não pode vir antes disso. Agora, indo lá pro artigo definido, a gente tem um artigo definido, que é o the, e ele vai ser utilizado quando? Quando ele se referir a substantivos já conhecidos pelo leitor. Então, esse exemplo aqui, ele é muito legal. Por quê? Ele está se referindo a algo que já foi mencionado anteriormente. Vem aqui. He wrote a letter to her. Ele escreveu uma carta para ela. Prestem bem atenção, que aqui, ó, na primeira vez que ele menciona a carta, ela é desconhecida. Então, ele usa um artigo indefinido. Por quê? Porque essa letter, essa carta, não é conhecida. Ninguém sabe quem é essa carta. He wrote a letter to her. The letter wasn't delivered. A carta não foi entregue. Presta atenção. Quando eu vou mencionar a carta de novo, o leitor já sabe de qual carta que eu tô falando. Ele sabe que eu tô falando da carta que ele entregou para ela. Então agora não é mais uma carta qualquer, é a carta que ele mandou para ela. Então, percebam a diferença. O indefinido, ele escreveu uma carta qualquer. E quando ele vai falar que a carta não foi entregue, the letter, porque agora ela já é uma carta conhecida. Certo? O que mais? Eu vou usar o the para substantivos únicos. Então, por exemplo, se eu vou falar de lua, céu, né? Sol, eu vou falar de the, porque só tem um. Então, the sun, the moon, the stars, ok? As luas, a lua, o sol, as estrelas. E aí também tem um muito importante que a gente vai utilizar antes de nomes geográficos, como rios e mares. Então, aqui eu dei o exemplo para você de the Pacific Ocean. Então, o Oceano Pacífico, a gente precisa desse artigo definido para falar sobre ele. E também para países com nomes compostos. The United States. Certo? Pessoal, sobre artigos, é isso que vocês precisam saber, tá? Que artigos indefinidos vão ser utilizados para falar coisas generalistas, né? E que quando eu quiser falar de uma coisa específica, eu vou utilizar o artigo the, que é o artigo definido.